Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro, querendo saber para você que clicou neste vídeo, você é capaz de dizer se ele foi feito com inteligência artificial ou não? Se a locução deste vídeo fosse feita por inteligência artificial, eu garanto que escolheriam uma voz melhor e um áudio mais limpo. Mas Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro, e sabe quando algumas pessoas fazem um alarde por algum tema, mas o escândalo e a emoção exagerada impedem que a gente perceba o problema real que a própria pessoa quis comunicar? É o que está acontecendo com a utilização de inteligência artificial. Conversando com pessoas que trabalham em diversas áreas da informática, é notório que as previsões mais apocalípticas e os maiores opositores a esses simulacros de inteligência humana são pessoas que, como eu, não têm tanto conhecimento sobre a utilização delas, nem de como se dá a ação de algoritmos ou de computação em geral. Me incluo mesmo neste grupo e espero que entendam que isso não foi uma crítica, mas uma alerta de que a ignorância a respeito do tema pode nos impedir de perceber que as inteligências artificiais já estão presentes no cotidiano de boa parte da população, muitas décadas antes de um computador gerar a primeira imagem imitando o traço do estúdio Ghibli. É assim que fala o nome do estúdio? Para se ter ideia, foi ainda nos anos 50 que Alan Turing começou a questionar se máquinas são capazes de pensar. Fazendo um super breve panorama histórico, as primeiras redes neurais que iniciaram a arquitetura do que hoje já apelidamos leigamente de inteligências artificiais foram criadas como modelos matemáticos para neurônios artificiais, mostrando que tematicamente a habilidade de pensar já estava presente no início. Os cientistas Warren Mucklock e Walter Pitts, respectivamente, um neurologista e um matemático, teorizaram já naquela época algo que levaria muitos anos para ser concretizado. A inteligência artificial saberia falar o nome deles direitinho, passando pelos computadores enxadristas que viriam finalmente a se consolidar como melhores que seres humanos lá pelos anos 90, e com os avanços da internet doméstica e dos celulares e computadores portáteis, chegamos ao ponto em que estamos hoje. Mas que ponto estamos hoje exatamente? Para responder a esta pergunta, fui obviamente pesquisar sobre inteligências artificiais. E qual foi minha surpresa ao descobrir que o meu computador já tem uma inteligência artificial de interface super simples integrada para os usuários. Sim, eu era burro o suficiente para nunca ter reparado na existência do Copilot bem aqui na barra de tarefas. Comecei a conversar com um programa sobre inteligência artificial em geral e tive a ideia de gerar imagens para colocar no vídeo, e o próprio programa me deu dicas. Como vocês podem ver pelas imagens, estou propondo uma brincadeira a quem assistir ao vídeo. Comparem fotos de borboletas reais com as que eu fui capaz de gerar com um site gratuito de inteligência artificial. No final do vídeo eu conto para vocês quais eram as verdadeiras e quais eram as falsas. Isso pode vir como surpresa para algumas pessoas ou como obviedade para outras, mas um dos locais onde a presença das inteligências artificiais fez mais barulho foi no meio literário, com denúncias de livros tendo inteligências artificiais como autores pipocando em diversas partes do mundo. Recentemente, a GalaxyCon, uma companhia que produz diversos tipos de convenções sobre cultura pop na América do Norte, anunciou uma regra proibindo o uso de inteligência artificial em seus materiais promocionais, e deve se estender a artistas, colaboradores e vendedores de produtos que quiserem participar de suas feiras. Pode parecer radical, mas a única forma que as pessoas conseguem conceber para barrar um pouco a utilização da ferramenta é um impedimento total e irrestrito. Isto porque diferenciar a arte humana daquela gerada por prompts é mais difícil do que parece. Mas claro que tivemos nossa dose de polêmica nacional nesta seara. Uma das primeiras a chamar minha atenção, que acabou me chocando talvez pelos motivos errados, foi a publicação de Frankenstein, ou Prometeu Moderno, pelo Clube de Literatura Clássica. Na versão do clube, um dos chamarizes da edição, que cá entre nós foi uma mistura de marketing com vontade de economizar na arte, decidiu que em sua versão teria tanto na capa quanto no texto do livro imagens criadas por inteligência artificial. Eu adquiri a minha edição que está aqui exatamente por isso. E fiquei feliz também por ser uma versão bilíngue. Amo livros que trazem o texto original ao lado do traduzido. Mas isso não tem nada a ver com a história.
O ponto é que foi deixado claro pela editora e para algumas pessoas que a edição seria toda trabalhada neste dilema ético, que obviamente faz um paralelo com o dilema do próprio texto de Mary Shelley. Eu fui um que adquiriu pela curiosidade de ter um livro ilustrado por inteligência artificial ainda em 2022. Algo que combina até que bem com alguns dos temas discutidos no livro, isso é óbvio. Vamos a celeuma. Bizarramente, esta versão do livro foi nomeada pelo Jabuti para concorrer a prêmio de melhor ilustração. Jabuti é considerado uma das maiores, se não a maior premiação literária do Brasil. E obviamente que o livro acabou sendo desclassificado quando muitas pessoas do mundo da literatura criticaram a nomeação. Um dos responsáveis por colocar o livro na lista disse que, apesar do livro explicar em sua ficha catalográfica que a autoria da arte também era de um tal Midjourney, ele não tinha a menor ideia do que era isso. Outro evento mais recente que me chamou a atenção pelo radicalismo e desespero foi a de um concurso para novos escritores, promovido por uma editora paranaense, que teve que ser sumariamente cancelado por causa da utilização de inteligência artificial em massa nos trabalhos participantes. No Paraná, uma editora cancelou uma premiação literária depois de identificar que alguns autores, teriam usado inteligência artificial na criação dos textos que eles apresentaram. Muitos dos textos que deveriam ser autorais foram, na verdade, produzidos com a ajuda de inteligência artificial. O uso da ferramenta foi identificado por analistas e a decisão da editora foi suspender a premiação que buscava reconhecer obras inéditas em áreas como literatura, filosofia e política. Como mostra algumas partes que destaquei, a equipe já não foi capaz de identificar com precisão absoluta a utilização das inteligências artificiais, sendo necessário o cancelamento do concurso e uma reorganização das regras para um possível novo concurso. Obviamente que não faz sentido premiar alguém que usou uma inteligência artificial para, entre muitas aspas, escrever um livro. Mas o clima de paranoia no ar me fez rir demais. Isso porque uma das coisas que chamou a atenção da editora e deixou os responsáveis com a pulga atrás da orelha foi perceber que muitos dos livros enviados estavam com a gramática boa demais para ser verdade, não precisando de nenhum tipo de revisão posterior, que é algo raríssimo de acontecer. As inteligências artificiais, que já vêm sendo utilizadas como auxiliar de pessoas em diversos setores da informática, como no processamento de dados e programação, começam a ser úteis pela população mais leiga e começam a invadir áreas onde sua atuação não era nem bem-vinda nem esperada. Se todo mundo for artista, significa que ninguém mais será artista? A literatura avante, né? E a IA, o que ela produz hoje, basicamente, são coisas, assim, baseadas muito mais no passado. Segundo a editora, das cerca de 900 obras que foram inscritas no concurso, que daria ao vencedor a publicação do livro, metade estava com indícios de uso da inteligência artificial na produção. O uso de inteligência artificial foi descoberto ao se analisar palavras e frases pouco usadas na língua portuguesa, como cheguei no meu lar em vez de cheguei em casa. Neste outro caso, o próprio robô entregou que era ele o autor escrevendo. Se quiser, posso continuar com esse tom ou testar uma abordagem mais radical. Não sei se é possível hoje fugir da inteligência artificial. Ela acabará afetando a sua vida mesmo que indiretamente. Inclusive, recentemente começaram a pipocar posts em redes sociais de algumas pessoas protestando e alguns até fazendo greve de fome, pedindo que o governo dos Estados Unidos abandone a corrida das inteligências artificiais que as grandes potências mundiais já estão travando, com China e os Estados Unidos tomando a frente dessa guerra. Uma anedota: um professor de geografia ou história que tive um dia foi interrompido por uma das inspetoras. Não lembro como é que chamava na época essa ocupação, mas elas ficavam andando lá pelo corredor durante as aulas, se certificando que a gente não estava arrumando confusão ou matando aula. E uma dessas entrou na sala para informar que a esposa deste professor estava precisando falar com ele com urgência e tinha ligado para a sala dos professores. A própria inspetora disse: professor, está na hora do senhor comprar seu celular. Depois do telefonema, uns 15 minutos sem aula, o professor volta e comenta que não possui telefone celular e que não pretendia jamais ter um, se recusando a utilizar um aparelho que o deixasse tão fácil de encontrar por aí. Na época não era comum adolescentes terem telefones e os smartphones ainda estavam chegando. Então lembro de pensar se quando fosse adulto eu ia precisar de um celular para questões de trabalho. Enfim, né? Olha onde estamos todos nós agora. Até criança que ainda conta a idade com os dedos na mão tem tablet.
Me pergunto hoje quando será que finalmente este professor começou a utilizar celular, porque eu realmente não acredito que ele viveu incólume a essa modernidade. Isso é só para ilustrar que algumas vezes não dá para resistir à marcha do progresso tecnológico, e as inteligências artificiais, apesar da resistência por parte de diversos setores, não está desacelerando. Pelo contrário, parece que sempre se fala mais sobre suas funcionalidades e o que ela tem trazido de inusitado. Desde pessoas que conversam em chat como se estivessem falando com outro ser humano, até pessoas que estão substituindo profissionais de saúde e terapeutas reais por aplicativos treinados para simular conversas e até fingir relacionamentos como se humanos fossem. Se por um lado faz sentido o medo em relação ao avanço tecnológico tão poderoso e avassalador, também é importante lembrar de que não houve avanço tecnológico moderno que não foi recebido com crítica, ceticismo e teorias apocalípticas de destruição da humanidade. Nem a energia elétrica escapou deste tipo de pânico social, a época em que começavam a ser implantados nas cidades. E como disse há algum tempo atrás a ex-presidente do Brasil, uma vez a pasta saída do dentifrício, é muito difícil colocar essa pasta de volta. Hoje, as redes sociais já são tomadas pelo conteúdo produzido via inteligência artificial, e talvez algumas pessoas nem percebam, mas nesta plataforma que vocês estão agora, alguns dos vídeos mais assistidos e compartilhados já são feitos através de inteligência artificial. Desde as imagens na thumb, a narração e, acreditem se quiser, às vezes até o roteiro é produzido por um chat GPT da vida. Sabe aqueles vídeos em que tem um fundo branco, algumas bolinhas com imagens, uma lista com tema e uma voz de homem meio computadorizada? É quase 80% produzido com inteligência artificial. E vão lá dar uma olhada na quantidade de visualização e engajamento que esses vídeos têm. A dominação deste tipo de conteúdo é questão de tempo. Obviamente que nem tudo são flores para quem utiliza as inteligências artificiais. Bom, pelo menos por enquanto. Isto porque ainda se trata mesmo de águas não navegadas. Ainda se tem muita dúvida sobre os direitos reais que um programa de inteligência artificial tem de utilizar, por exemplo, o trabalho de diversos artistas ao redor do mundo como banco de dados para suas imagens. Outro problema é que a inteligência artificial ainda precisa da ação humana para moldá-la de forma que não infrinja as sensibilidades morais da sociedade que vai consumi-la. Pouco tempo atrás, uma inteligência artificial programada para criar episódios de Seinfeld acabou tendo seu sinal de transmissão cortado pela empresa que hospedava os vídeos. Isto porque a IA foi deixada solta para criar tudo relacionado aos vídeos e fez piadas consideradas preconceituosas com a comunidade trans em certo ponto, fazendo com que o programa fake fosse cancelado de verdade. É sempre um admirável mundo novo. Será que você foi capaz de descobrir quais borboletas eram fotos verdadeiras e quais eram criações de inteligência artificial? Enquanto vocês conferem a resposta, queria trazer à tona a reflexão do vídeo. Existe a possibilidade real de impedir o avanço das inteligências artificiais para todas as searas da vida no futuro próximo? E faz sentido realmente frear esta tecnologia ou ir ao encontro desta, de forma a se pensar numa utilização prática, responsável, que realmente traga progressos para a informática e as novas tecnologias? Qual o futuro do YouTube e das outras redes sociais em um mundo de inteligência artificial? São muitas e muitas questões. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e comentar aqui embaixo suas experiências com a utilização de inteligência artificial. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.